Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de setembro de 2019. Tribunal de Justiça de SC manda pais vacinarem filhos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que um casal providencie a imunização de seus 3 filhos, com todas as vacinas obrigatórias nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Na decisão, a Corte afirma que as convicções pessoais dos responsáveis não estão acima da saúde como um direito fundamental das crianças e adolescentes. O processo aponta que a mãe afirmou ao Conselho Tutelar que não vacinaria os filhos sob a alegação de que as vacinas contêm mercúrio e diversas substâncias que os prejudicariam. Os pais informaram ao órgão protetivo que a família morava no Chile até janeiro de 2017, e relataram que 2 meninas receberam imunização naquele país, enquanto o menino, nascido no Brasil, nem sequer tinha carteira de vacinação. Notificados pelo Ministério Público, o casal ainda afirmou que a filha mais velha teve forte reação alérgica a uma vacina, por isso a decisão de não mais imunizar as crianças. No entanto, a família não apresentou comprovação clínica que demonstrasse a impossibilidade da vacinação. O desembargador Carlos Roberto da Silva, relator do caso no tribunal, manteve a decisão que havia sido tomada na Justiça de uma instância, na cidade de Rio do Sul, interior de Santa Catarina. Em complemento à decisão anterior, o desembargador também determinou que as crianças sejam submetidas a consultas médicas antes da vacinação. O risco de dano às crianças e à coletividade é grave e iminente, o que justifica a intervenção do Ministério Público e a decisão recorrida, porquanto estamos vivenciando um expressivo aumento de casos de doenças que, em passado próximo, estavam erradicadas em nosso meio, destacou Carlos Roberto da Silva. O magistrado ainda observou que o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA dispõe ser a vacinação obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, ou seja, é um direito não sujeito às convicções pessoais dos responsáveis. Não há razão plausível para se retardar a imunização e inconscientemente expor não só os filhos dos agravantes a doenças, mas, por efeito cascata, toda a sociedade, completou. Como medida de prudência, ao levar em conta a informação de que uma das crianças teve reação alérgica quando submetida à vacinação, também foi determinado que o juízo de origem requisite à Secretaria Municipal de Saúde consultas médicas por profissionais pediatras a fim de que confirmem a possibilidade de imunização das crianças. Marlene Rossi Severino Nobre, em seu livro A Alma da Matéria, esclarece que a visão espírita de saúde é holística. Todos os processos mórbidos são essencialmente mentais, comandados pelo espírito, e todos os fenômenos físicos, biológicos, sociais, culturais e espirituais exercem influência sobre ele, que os metaboliza e integra. Segundo esta visão, saúde é a perfeita harmonia da alma, conforme esclarece o Espírito Emmanuel em O Consolador, constitui, portanto, uma aquisição lenta e gradativa do ser, à medida que progride em conhecimento e amor, com o concurso das experiências auridas nas vidas sucessivas. O paradigma médico espírita sustenta-se, portanto, nos seguintes princípios: imortalidade da alma e ação hegemônica e prioritária desta sobre o corpo físico e os envoltórios sutis, corpo mental, perispírito, poder co-criador da mente e dos pensamentos, comunicabilidade do espírito por meios não sensoriais, inclusive na condição de encarnado, reencarnação, lei biológica natural que enseja aprimoramento contínuo, até condição de espírito puro, lei de ação e reação que respeita o livre-arbítrio e confere a cada um segundo as próprias obras. Saúde como estado de perfeita harmonia da alma. Cura como sendo autocura.
corpo físico, templo sagrado, que age como filtro de impurezas da alma e meio de evolução espiritual. Amor universal como conquista máxima do ser, que enseja o estado de saúde perfeita. A análise desses princípios nos leva a uma certeza: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo, conforme esclarece o espírito André Luiz no livro Missionários da Luz. Com esses princípios, trabalham os médicos espíritas, na expectativa de implantar a medicina da alma, em seu duplo sentido: uma medicina que priorize o espírito e, ao mesmo tempo, a bondade, a solidariedade, o calor humano. Marlene Rossi Severino Nobre também esclarece sobre as vacinas. Até a década de 1970, os pesquisadores só estavam familiarizados com o sistema imunológico humoral, assentado em anticorpos que saem à caça de partículas portadoras de doença e as destroem antes que elas invadam as células do organismo. Mas o organismo tem uma segunda linha de defesa, o celular. Em 1966, dois microbiologistas, Peter Doherty, da Austrália, e Rolf Sinkernagel, da Suíça, ganharam o Prêmio Nobel por terem descoberto como esse sistema imunológico celular funciona. Em seus fundamentos, estão as células T matadoras, que saem à caça de células do organismo que já foram infectadas por um agente patogênico, destruindo-as e impedindo, dessa forma, que a doença se propague. As melhores vacinas são as que conseguem ativar essas duas linhas de defesa. Mas a verdadeira revolução tecnológica chegaria um pouco mais tarde com a produção do DNA recombinante, a técnica mais eficaz de ativar essas linhas de defesa. Nos anos 80, biólogos moleculares descobriram um meio de reagrupar material genético, o que possibilitou a manipulação genética de micro-organismos e de vacinas. Margaret Liu, médica imunologista da Chiron Corp, empresa de biotecnologia localizada em Emeryville, Califórnia, USA, lançou o conceito das vacinas de DNA, em 1992. Ela chefiou uma equipe de cientistas, demonstrando que, se os fragmentos de DNA, que instruem uma célula para produzir um antígeno, forem injetados diretamente no organismo, todas as suas células vão assumir a tarefa de produzir a substância e tais antígenos podem causar uma enérgica reação das células T matadoras. A manipulação genética traz uma nova esperança, a de superar um dos maiores problemas da criação de vacinas, o fato de os agentes patogênicos corriqueiros sofrerem mutações rápidas, dificultando o desenvolvimento de uma vacina capaz de enfrentar o mutante. Graças a essa tecnologia, pesquisadores da Universidade Rockefeller e da SIGA Pharmaceuticals Inc. criaram uma vacina nasal contra estreptococos e pneumococos que infectam milhões de pessoas não só no EUA, mas no mundo todo. Também com a utilização dessa técnica, têm surgido, experimentalmente, vacinas contra a AIDS. O método fundamental contra o HIV e outros agentes patogênicos que penetram no organismo através das vias respiratória, digestiva ou reprodutiva, e o que estimula a imunidade das mucosas. É a chamada vacina das mucosas, como a nasal, já citada. Enquanto as vacinas tradicionais atuam na corrente sanguínea, provocando a reação imunológica depois que o organismo foi infectado, as vacinas das mucosas são aplicadas com spray, e podem evitar sumariamente a infecção, estimulando células imunológicas que vivem no nariz, boca e vias genitais.
Essas vacinas experimentais para mucosas estão se revelando promissoras contra AIDS, gripe, estreptococos, herpes e clamídia, e embora as experiências não sejam conclusivas, já há dezenas delas em andamento. Os primeiros testes começaram em 1987, e mais de 40 estudos foram feitos, desde então, mas os progressos esbarram na extrema facilidade de mutação do vírus, por isso, as vacinas mais promissoras são as que adotam mais de um método para estimular a reação imunológica. Em 2000, Dan Barouch, da Escola de Medicina de Harvard, e, em 2001, Harriet Robinson, do Centro de Vacinas Emory-UA, apresentaram estudos acerca de vacinas contra AIDS, que estimulam a resposta de células T de defesa, as mesmas que parecem controlar os sintomas no caso do desenvolvimento da doença. É possível que as vacinas venham a ser usadas como tratamento em conjunto com as drogas antirretrovirais, possibilitando a diminuição na quantidade delas. Elas seriam usadas, no início do tratamento, para manter a carga viral baixa. Segundo Anthony S. Fauci, pesquisador da AIDS, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas NIAID, de Bethesda, EUA, que coordena 9 dos 17 projetos de vacina contra o HIV. Não vamos ter a vacina perfeita para a AIDS no próximo ano nem no seguinte, mas teremos ao menos em parte vacinas eficazes dentro de uma década. O empenho desses cientistas remete-nos a uma das afirmações dos mentores espirituais: a medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enliado nas sombras. Certamente, toda a humanidade se beneficiará com as pesquisas desses abnegados cientistas que têm devotado suas vidas à descoberta de vacinas e medicamentos para melhorar a qualidade de vida no planeta. A medicina, porém, progredirá sempre, e será exercida, como usualmente, de forma compatível com o desenvolvimento espiritual da humanidade. O paradigma médico espírita lança os olhos para horizontes mais amplos, para as conquistas futuras, afirmando que é impossível chegar à verdadeira causa do processo infeccioso, sem considerar o comando da alma sobre o corpo físico. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.